Eu sou, eu sou, eu sou. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó grande ascensionados da Fraternidade Branca, ó ascensionados irmãos, tomai essa situação em vossas mãos de luz e fazei dela uma perfeição. Que vossa pureza a penetre, que vosso amor a santifique, que vossa discriminação desça no cérebro dos autores desta causa, que vosso poder abra sua compreensão, que vossa sabedoria penetre sua inteligência. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a lei da perfeição desta causa e vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó grandes ascensionados da Fraternidade Branca, ascensionados irmãos, o apelo é que atendestes. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, das 7 às 7h50 da manhã, trazendo até vocês conhecimento puro, para que você possa ir transformando a sua vida, as suas coisas, com calma, sem pressa, com tranquilidade, e está crescendo aí no dia a dia, né? Estamos hoje vivendo uma transição no mundo que traz várias turbulências, isso em todos os sentidos, né? E existe, vamos dizer assim, uma certa energia na atmosfera que não há um controle sobre isso, né? Mesmo as pessoas aí buscando fazer os movimentos, né? Estão suscetíveis aí a situações inesperadas. Então, o caminho, né, é você ter conhecimento do universo, para você estar driblando aí situações inesperadas, porque a sabedoria sempre mostra o que fazer, como fazer, quando fazer, né? E com isso você tem um caminho totalmente assertivo, né? Você vai construindo uma estrada na qual vai te levar aquilo que você busca, né? Caso contrário, as pessoas ficam aí vivendo em círculos, né? Batendo cabeça nas coisas, uma hora tá bom, outra hora não tá, uma hora dá certo, outra hora não dá. E às vezes a incerteza, a dúvida paira sobre as pessoas, né? E aí? Vai acontecer o quê? Faço o quê? Como é que a gente toca isso adiante, né? No nosso corpo, né? A nossa 33ª vértebra, né? Uns chamam de Atlas, nós podemos chamar de pedra filosofal, não importa, né? Do conhecimento é a bendita pedra, né? Onde estão os atributos positivos e prósperos, né? É como se fosse um grande botão, né, de conhecimento que vem desativado, né, que você tem que ativar de algum jeito. E a ativação é pela consciência, né, pelo dia a dia, pelas ações e comportamentos. Tudo aquilo que você vai construindo vai trazendo para você benefícios, né, para você poder caminhar cada vez mais. Toda criança até os 7 anos de idade, ela tem vamos dizer assim, ela vem totalmente desligada de tudo, né? E aos 7 anos é como se tudo começasse a funcionar. Depois aos 14 anos tem uma outra mudança e aos 21 a terceira mudança, né? Como basicamente ninguém tem essa consciência e não é sabido, simplesmente as pessoas passam de fase para fase, idade por idade e vão caminhando. E muita coisa fica para trás, muita coisa é absorvida, né? Existe uma programação psicológica até os 7 anos de idade.
que pode tanto elevar o humano como trazer aí situações que depois, numa vida de adulto, tem consequências, né? E aí que entra a metafísica, a alquimia, o conhecimento, né? Quando nós estamos aqui conversando, falando sobre isso, estamos rezando, fazendo um apelo, meditando, né? Colocando atenção em pontos que movimentam o universo, como por exemplo a presença eu sou, e assim por diante. A própria atmosfera, ela é purificada, né? Então beneficia crianças que estão nascendo, crianças com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. Então são crianças que acabam respirando uma atmosfera, né, que está sendo trabalhada, purificada pelo conhecimento, onde vai ajudá-los aí, né, a melhorar a vida deles cada vez mais lá para frente também, né? Tem que entender o seguinte, né? O globo, né, o planeta, ele é uma coisa só. Então, tanto se purifica como se contamina, né? Então, mesmo a hostilidade, né? O ódio, a raiva, né? A desarmonia, tudo isso gera uma frequência estranha, negativa, né? Onde prejudica aí, né? A atmosfera, carrega aí de uma energia não favorável, onde afeta as pessoas, né? Os humanos que estão aí dentro, né? O verbo, ele tem muita força, muito poder, né? Então, quando as pessoas começam a verbalizar palavras mais fortes, palavras mais positivas, né? Elas começam a se blindar dessas coisas, porque elas estão construindo um caminho diferente. E as pessoas, quando carregam palavras negativas, mais pesadas, acabam atraindo para elas, né, essas descargas aí não favoráveis, né? Então, assim, é entendido, né, que você consegue melhorar o mundo e também pode prejudicá-lo, né? Então, toda a base de conhecimento, de elevação do planeta, ela é feita através de conhecimento, de estudo, de tudo que é desenvolvido para poder fazer isso vibrar mais, né? Então, quando foi dito, por exemplo, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, tudo aquilo que o humano necessita foi sendo preparado, desenvolvido e colocado em quarta dimensão, numa coisa chamada alma do mundo, como se fosse um grande registro, né? Como se fosse a chamada hoje a inteligência artificial, que não é, né? É uma inteligência diferente, né? Mas só para vocês poderem entender, que você acessa e te dá respostas, caminhos, mostram coisas, né? Então, para isso é necessário ir desenvolvendo um contato com tudo isso, né? Da mesma forma, as crianças hoje, elas nascem dentro da tecnologia e dominam muito fácil tudo isso, né? Então, para aqueles que vieram de uma outra época, eu posso falar por experiência, você tem mais dificuldade, né, em acessar tudo isso, essa tecnologia, porque não é uma linguagem que você aprendeu desde cedo, sim uma coisa que apareceu de repente, já veio assim, forte, né, que você tem meio que entrar nisso, porque todo o mundo começa a ser construído através disso, né, começa a funcionar em cima disso, né. Então, muitas pessoas lá atrás que dominavam a tecnologia, uma coisa e outra, hoje não tem assim tanta função, porque as crianças já nascem fazendo isso, né? Elas mexem em tudo, fuçam, né? Enfim, né? Então virão aí grandes gênios aí em breve, né? Preparados aí para um mundo diferente, né? Mas também existe um lado universo, um lado humano, né?
que você pode estar também acessando uma outra inteligência que sempre existiu, que sempre esteve aí, né? E a máquina ela pode te ajudar em tudo aquilo que é necessário, né? Mas dentro de um certo parâmetro, né? Então, quando nós nos elevamos e buscamos essa consciência, nos elevamos a Deus, buscamos respostas, né? Meditamos, estamos entrando numa atmosfera diferente, uma atmosfera elevada. Quanto mais pessoas fizerem isso, quanto mais esse movimento, essa energia está ao redor de todos, beneficiando a todos, né? Por isso que é importante que as pessoas comecem a refletir para começar a ter uma vida diferenciada e viver a tecnologia, viver o que tem aí fora e pronto, né? Não é necessário, vou dar as costas tudo, me enfiar no meio do mato, não é isso, né? Não, porque sabe tudo isso, traz um mundo frio, não sei o que, olha, depende muito como você vive, como você olha isso. Se as coisas existem, porque elas existem, então, né? Tudo pode ser absorvido, conhecido, aprendido, usado, não tem nenhum problema, desde que você use da maneira correta, né? O martelo, até hoje, ele é importante, né? Mas se você não souber usar, ele pode te machucar, pode machucar alguém, né? Mas sabendo usar é uma ferramenta imprescindível dentro de uma casa, uma chave de fenda, uma fita uma fita isolante lá, um martelo é necessário ter em casa, né? Sempre se usa para alguma coisa. Então, assim, as ferramentas, né, mesmo falando em tecnologia, são coisas que hoje não tem como você fugir delas. Elas estão aí e vieram para ficar, né? Então, dentro de um mundo que ele vai melhorando, ele está se evoluindo por si próprio, né? E o que acontece é que o humano não acompanha isso. O humano está acompanhando a evolução das máquinas, né? Então, por exemplo, a maquinalidade, ela evoluiu mais do que a humanidade. Isso é preocupante, né? E o humano, ele começa a se encostar, ele começa a deixar que as máquinas façam as coisas e ele começa a encostar, se encostar um pouco, né? Então, a preguiça, não fazer as coisas, tudo isso chega uma hora que vai ter uma repercussão estranha no mundo, né? Mas quem viver verá, né? Então não adianta ficar falando, é só uma colocação, né? O humano tem que estar sempre em movimento, em busca e em contato com as coisas, né? Então toda essa transformação do mundo vem também para começar a mostrar para as pessoas isso, aquilo, coisa e tal, para a gente poder levar o mundo de uma maneira mais centrada e mais elevada. Então toda a construção do conhecimento, ela vem para isso, para ajudar o humano a viver dentro do que existe de uma maneira conectada ao universo, buscando atributos positivos e prósperos, né? Rompendo memórias passadas. Só devemos lutar as batalhas à nossa frente e não as passadas, né? Muitas pessoas estão ainda solucionando medos, traumas, vivências, ex-relacionamentos, ex-empregos, né, ex-atividades, ex-isso, ex-aquilo, né, e fica mastigando isso, né? Quando você mexe lá atrás, que você traz para cá? Você traz o de novo, a mesmice, e deixa de viver o presente. Então, o que acontece? Você está interferindo no futuro, porque hoje você tem que colocar atenção no hoje. E é esse hoje que vai construir o amanhã. Mas se o hoje eu focar no que passou, eu estou construindo um futuro dentro do passado. Então, o que eu tenho lá na frente? O passado. Não tenho mais nada para frente.
Então muitas pessoas ficam se lamuriando, ficam colocando foco, se debruçando sobre aquilo que não tem, aquilo que não conseguiram, ou aquilo que já tiveram, ou que já possuíram, ou que já fizeram. Né? Como fazer mais? Como ir adiante? Como se erguer? Como sair do caos? Como sair do nada a tudo aquilo que eu necessito? Né? Vamos lá, vamos lá. Não existe uma fórmula mágica. Não é você fazendo um movimento ou outro, né, que você vai conseguir mudar as coisas de uma hora para outra. Né? É necessário você mudar. Você tem que se transformar para se elevar cada vez mais. Vamos lá. Quando se entra nesse ritmo, né, do caos, da perda, do buraco, de não enxergar lá na frente, de não ver nada, puxa, e agora? E agora? Para onde que eu vou? Né? É necessário parar, respirar. Né? A respiração, ela é muito importante, muito, mas assim, demais importante. Vocês não têm ideia do quanto respirar. É claro, para respirar, já viu o que acontece, né? Então, assim, a matemática, os números, estão aí para nos auxiliar, né? Porque tudo neste mundo é número. Né? Isso é uma coisa que deveria estar no currículo ou na grade, não sei como pode falar, né, das escolas, né? Para as pessoas aprenderem sobre os números, né? Mas quem sou eu? Então, nós temos uma construção chamada 142, né? 4 com 1, 5, 5 com 2, 7, que é a construção divina. Tudo que é divino tem 7 movimentos, o que é do homem tem 12 movimentos. Né? O 1 é o princípio, a movimentação, o princípio de tudo. Né? O 4 ele é a base, ele é a construção, o quadrado é a base para tudo, as 4 colunas, né? É onde tudo muda, né? Então, rapidamente, né? Assim, para explicar uma coisa tem que explicar bastante coisa junto, por isso que para sair do caos, do buraco, tem que estudar. Aí não adianta falar, olha, mas me ensina alguma coisa, olha, o que eu posso te ensinar é você estudar, é você enfiar a cabeça nos estudos, né? E você vai ver a transformação. Não adianta, não existe uma fórmula mágica, né, vou fazer isso e acabou. Né? Não, tem que fazer muitas coisas e tem que fazer com que você mude a maneira de pensar, uma série, porque assim, se até agora não funcionou, é porque não funciona. É a pecinha aí dentro que tem que mexer, né? Não adianta colocar a culpa em alguém, em alguma coisa, como a maioria das pessoas fazem, né? A única pessoa que tem que se mexer é você e não tem culpado, né? Você é culpado de nada, não existe a culpa, né? Existe a ignorância, que não estudou, que não soube, que não fez e pronto, acabou. Assume e vamos mudar, pronto, né? Então o que acontece? Tudo neste mundo é construído de 7 movimentos. Se você crê ou não, tanto faz, né? Então, mas é no 4º movimento que tudo muda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 no meio, né? Quando você vai fazer alguma coisa, aí você tá indo bem, daqui a pouco você fala, putz, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Acho que não. O achismo, né? Esse é o 4º movimento, onde a pessoa para, dá as costas e se ela vai adiante, deu certo. Se ela não vai adiante, morreu ali. Né? É o 4º movimento que faz a coisa mudar. É a metade do percurso.
Então o número 4, ele é aonde você passa, né? Do não realizado para o realizado. Por isso o 4. E o 2? O 2 significa a multiplicação. De 1 vira 2. A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a multiplicação do vinho, a multiplicação da sua vida, do seu dinheiro, do seu amor, das suas coisas. Multiplicação, de 1 vira 2. Por quê? O que eu tenho aqui, tem aqui na alma do mundo, no universo, como você quiser entender. A quem muito tem, mais é dado. A quem pouco tem, ou pouco é tirado. Ponto. Então, quanto mais eu busco aqui, mais eu tenho para buscar, porque vai crescendo. É a mesma coisa. Tudo igual. Né? Por isso que o mundo ele não para. Então a pessoa traz a tecnologia para cá e tem tecnologia nova lá, que vem para cá daqui a pouco. Se veio para cá, tem mais lá. E assim, isso não para. Tudo é assim. Dinheiro, tudo é assim. Né? Só que tem que entender fazer isso. Como é que eu faço isso? Estou explicando. Né? Então, eu estou falando de uma pessoa que está no caos, está ali. Né? Então, nós temos uma base chamada 1, 4, 2. Né? Aí, como o 4 é um número que muda tudo, eu multiplico isso por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Então eu tenho 4, 16 e 8, que são múltiplos de 4 da transformação. Então como se eu partisse, né? De um movimento para outro. Então 4, 16, 8. Então vamos lá. 4 com 16, 20 com 8 e 28. 8 e 2, 10, que 10 significa a divindade de Deus. Então eu saio de uma construção divina para o próprio, para a construção ali, própria do universo. Tá? Então, o que eu vou fazer? O meu lado direito, ele pertence ao universo. O esquerdo, o coração, sou eu. Cada dedo que nós temos, ele tem uma significância, um significado, como você quiser chamar, né? Tá tudo aqui. Sistema endócrino, vogais, tá tudo aqui. Você tem que estudar, né? Então eu pego meu polegar esquerdo e toco o pulso direito. Ponto. Seguro lá. Tá vendo? Né? Você que está ouvindo a rádio, depois você vai no YouTube e assiste o vídeo para você ver melhor, né? Ou para ver, né? Porque não tá vendo, né? Então não tem nem como ver melhor. Né? Vamos lá. O que eu faço? Eu inspiro pelas narinas, né? Contando 1, 2, 3, 4. E paro. E aí eu conto 16 sem respirar, quietinho lá, segurando o polegar no pulso. Quando eu contei 16, eu começo a soltar o ar pela boca entre os dentes. Né? Por que entre os dentes? Quando eu cerro os dentes, né, eu estou ativando o meu timo, estou melhorando o cardíaco, enfim, uma série de coisas começam a mudar ali, simples assim, tá? Então eu inspiro em 4, retenho 16, solto em 8, ponto. Aí eu vou para o indicador, toco o indicador no pulso e faço a mesma coisa, 4, 16, 8. Dedo médio, mesma coisa, anelar, mesma coisa, mindinho ou mínimo, a mesma coisa. Inspiro 4, seguro 16, solto 8. Ponto. Acabou. Tá feito. Então comecei a respirar diferente. Estou entrando dentro do conhecimento. O que é dito, né? O grande amigo. O reino está dentro e fora de vós. Oxigênio. Né? Então o reino entra, o reino sai. Se a atmosfera é luz, eu estou recebendo luz. Né? Então tudo começa, porque é consciente aí, não adianta, mas eu respiro, não. Tudo que você faz inconsciente é automático. O que você faz consciente muda tudo. Né? É a consciência de estar fazendo. Né?
Então você eleva a consciência, você começa a mudar qualquer coisa. Então quando eu comecei a respirar dessa forma, uma vez por dia, tá ótimo. Acordou de manhã, fez a respiração, acabou. Ah, professor, acordei de manhã e esqueci de fazer a respiração. Fiz na hora do almoço. Tudo bem, você fez. Ah, eu fiquei o dia inteiro só para lembrei à noite. Não tem problema, você fez. Fazendo logo pela manhã, vai se sentir melhor. Você vai sentir que as coisas começaram a agir de uma forma diferente, né? Mas não lembrou, porque não lembrou. Sempre vai ter uma coisa chamada autossabotagem, que é o que interfere. Quando você fala assim, não, vou mudar minha vida, vou me transformar, pum, aí vem a autossabotagem, e que é própria, é de cada um, né? Então eu vou fazer esse movimento, né? Vou fazer essa respiração todos os dias, para a vida toda, ponto, né? Então eu começo a ingressar dentro de um caminho, né? Que é a atmosfera, os elementos, tudo começa a funcionar diferente, né? E aí a própria consciência vai se abrindo, simples assim, melhora meus pensamentos, né? E aí é claro, para você virar o jogo mesmo, aí é só estudando, tem que buscar conhecimento, né? Então assim, as pessoas que eu atendo, né, a maioria vem com essas situações, né? Desespero, tem um monte de coisa acontecendo, enfim, tem que buscar uma solução, né? Então, se o problema, chamado assim, existe, a solução vem junto. Tudo, lembra, lá e cá, para lá e para cá, dos dois lados, de um vira dois. Então, eu tenho que buscar o caminho aonde está a solução, trazê-la para cá, né? E aí é o conhecimento, né? Você pode marcar uma consulta, você pode estudar. Não tem uma fórmula mágica de mudar isso, né, de uma hora para outra. E aí tem outro detalhe. Quando você mergulha no conhecimento, naturalmente você ganha uma certa blindagem do próprio conhecimento, que está na atmosfera, está aí no mundo, né? E essa blindagem começa a afastar já aquilo que é negativo, né? E aí é um trabalho do dia a dia, né? De buscar, fazer, e aí o resultado começa a acontecer. É isso, né? Não adianta falar para você assim, ó, lê esse livro, lê 5 livros, faz aquilo, não, tem que estudar. Não adianta porque cada pessoa, olha, tem um livro X, né? Eu tenho mais de 20 livros escritos, né? Qualquer um que você lê vai te ajudar pra caramba. Você pode transformar a sua vida, porque são aulas transcritas, né? Então, você pega lá o Arte do Equilíbrio, primeiro o livro, os 4 verbos, tem toda uma construção, né, falando do dízimo, de uma série de coisas, dinheiro, relacionamento, tudo junto, né? Depois eu escrevi esse aqui, o Ho'oponopono, né, que é maravilhoso, com várias situações, né, várias pessoas que eu atendi, depoimentos, um monte de coisa que durante todos esses 40 anos está aí, né? E aí escrevi a Chama Verde Limão, né? Tem as 7 lições para mudar a sua vida, e vai indo, né? Relacionamentos, a verdade do verbo. Tem muita coisa para você poder estar trabalhando e estar levando o que você é adiante, né? Então, se você pegar firme mesmo para estudar, ler os livros, fazer aula, né? Tudo vai trazendo uma abertura para você, né? Se você tem soluções, se você tem situações mais brandas, né? Não chegou nesse ponto do caos, nada, né? São coisas que estão acontecendo, você consegue solucionar além dos livros, porque vem ali os exemplos, as respostas práticas. A alquimia, a metafísica, é prática, não tem filosofia, não tem a coisa do você ler, ai que lindo, que maravilhoso, mas é aquilo, não, é praticar, é a prática que te leva à perfeição. Então você vai estar todos os dias praticando algo, fazendo um movimento, né? Tem muito exercício, tem muita coisa para você poder estar desenvolvendo, estar trabalhando, né? E o conhecimento, ele está aí para te auxiliar, te mostrar, né? Tudo isso
para você estar se encaixando dentro de uma atmosfera mais elevada. E naturalmente, é claro, que quando você se eleva, você consegue subir um pouquinho, todo aquele peso fica para baixo. Ele fica onde ele está, porque é pesado, é denso, então ele está lá, né? Então a ideia de todo o caos, a coisa estranha, a perda, é o que? É afundar, é ir para mais para baixo e levar a pessoa junto. Então, o humano ele tem que se erguer, ele tem que sair disso, né? Então, ele vai sair disso de que forma? Tendo conhecimento, sabendo o que fazer, né? E aí sim, então, aí toda essa tormenta, vamos falar assim, essa coisa negativa fica para baixo, você se eleva e começou a mudar, né? Mas lembrando, uma fórmula mágica não existe. É só estudo, conhecimento que faz você andar e caminhar. Não tem jeito. É assim que a coisa funciona, é assim que a coisa se eleva, né? E vai chegar uma hora que os problemas eles finalizam, acabam, terminam, e você consegue seguir com mais leveza e mais resultados e assim por diante. As coisas começam a ter um sentido diferenciado, né? Vamos lá. Hoje, vamos falar em estudar então. Hoje é 9. Então, nós temos hoje uma aula de quinta dimensão, arturianos, uma aula inédita, que se você quiser conhecer, uma aula fantástica, online, 8h30 da noite. E o aprendiz, né, tá aí a oportunidade de conhecer um pouco, né, uma aula inédita para você poder desenvolver aí mais uma vez um grande conhecimento. É isso que tá aí, né? Depois, amanhã, dia 10, nós temos o dia de oração pela nação, pelo mundo aí, vamos rezar. E o teatro fica aberto das 9h30 da manhã até as 8 horas da noite para você poder estar lendo os apelos, manifestando aí, né? Também fica aberto online, você pode estar ouvindo, né? As pessoas estão rezando. E você pode estar colocando o nome das pessoas que precisam de ajuda, comércio, indústria, animais, enfim. O que você está precisando colocar em ordem, né? E depois às 8 horas da noite, presencial e online, encontro emergencial da hóstia ascensionada, um baita material, né? Sobre os ascensionados, dentro de apelos inéditos, um monte de material para a gente poder elevar a frequência do planeta e também da humanidade que busca, né? Então tá aí. Praticamente todos os dias a gente tem aula, né? Para poder fazer o humano estar conectado com uma força mais elevada, né? E no próximo mês, dia 15, que é um sábado, às 14 horas, é um curso presencial e gratuito, né? Você pode vir direto, não é necessário se inscrever. A Grande Legião da Luz. Vamos falar um pouco sobre a Fraternidade Branca, né? Sobre arturianos, ascensionados, anjos, arcanjos, seres interplanetários, Astar Sheram, e muitos, né? Muita coisa para falar, né? O tempo é curto, né? Mas a gente consegue fazer aí um apanhado, né? E você pode vir trazer suas perguntas, falar sobre o conhecimento e assim por diante, né? Agosto. Depois, 3 de outubro, né? Nós temos um retiro, estamos em movimento já nesse retiro, né? Eu sou, Jesus, falando sobre esse grande hierofante, as passagens, conhecimento, tudo que a gente pode trazer de melhor e frisar, né? Desenvolver, trabalhar, aprender, meditar, fazer um movimento não só para nós, mas também para o mundo, que depois a gente ajuda. E esses encontros, esses retiros são maravilhosos, são muito elevados, né? E fazem com que a nossa consciência cresça cada vez mais. Então tá aí a oportunidade de a gente estar junto nesse grande movimento, né?
em dezembro, dia 13 de dezembro, bom, belo e grande, falando sobre 2027, como falei para vocês, né? Os números são muito importantes, e se as pessoas não dão atenção, que a maioria não liga, não conhece, né? Não tem assim a ideia do que pode acontecer, do que pode virar aquilo, do que pode dar como resultado, ou enfim, o que eu posso estar fazendo. Então, quando as pessoas não seguem uma linha, né, de elevação das coisas, né, acabam vivendo aí consequências, né, daquilo que não aprenderam, né? A ignorância, ela acaba travando, né, o que poderia estar acontecendo. Como a pessoa não sabe, não busca, não tem ideia, perde-se grandes oportunidades, né? Ou às vezes se faz coisas que não deveriam se fazer, e não se faz coisas quando deveria se fazer, né? E aí perde-se totalmente o rumo, e é claro que lá na frente, uma hora, no caos, uma situação estranha, ela vai acontecer, porque não deu atenção para as coisas, né? Não buscou aí um conhecimento, uma elevação, e assim por diante, né? Creio em um hoje perfeito, no eterno presente e no amor incondicional. Deus vive no que sou. Eu vivo naquilo que compreendo. Quando nós começamos a nos centrar cada vez mais na linha do aprendizado, né, tudo ao nosso redor começa a se construir novamente, né, porque é o novo, né, não o de novo, né? Na vida natural das pessoas, muitas coisas vão acontecendo de novo, são repetições, né? Então, às vezes acontece repetir acertos, na maioria erros, né? E essa repetição, ela não faz o humano caminhar, porque ele está trazendo o passado para frente, como a gente falou agora há pouco, né? Quando você muda essa ideia, essa estrutura, as coisas começam a trazer aí caminhos, né, de realização, no qual você vive um caminho novo, que é o caminho que pertence a você de alguma forma, né? Então, quando você coloca essa atenção, né, começou a transformar as coisas de uma maneira muito mais elevada, né? Por isso que a gente não pode ficar sem estudo, sem nada, porque perde-se aí totalmente a referência das coisas, né? Não tendo resultados e vivendo situações que não são assim interessantes, né? Então isso começa a gerar um acúmulo, né, onde vai chegar uma hora que o resultado ele é cobrado, né? Eu sou, eu sou, eu sou. Por todo o amor de Deus, eu sei que eu sou. A lei do perdão, da misericórdia, dos amados ascensionados para toda a vida, para aniquilar tudo que é humano para sempre. Eu sou, através de toda a criação humana para sempre. Amada e poderosa presença, eu sou, vista-me com minha veste eterna e transcendente de puro amor divino, que transcende todo conceito humano
e com a chama da honra invencível do grande coração cósmico de Deus, grande hoste de amados ascensionados, reveste-me com a tua substância de luz cósmica e tua chama de amor, perdão e misericórdia, tudo o que for necessário para tornar a mim e a todos sob esta radiação vitoriosos, agora mesmo, nesse instante e para sempre. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Manifestado, manifestado em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Pela mão vitoriosa de Deus, pela mão vitoriosa de Deus, pela mão vitoriosa de Deus. Pelo amor de Deus, eu sou. Pelo amor de Deus, eu sou. Pelo amor de Deus, eu sou. E faça isso hoje. Faça para ficar, faça do jeito de Deus. E assim a gente vai caminhando, né? Vamos caminhando, vamos nos elevando e deixando aí costumes, coisas que nos levam a caminhos não favoráveis, né? O tempo todo. Quando se fala em tirar a construção humana, é essa coisa dos vícios, né? Essa coisa inveja, ciúmes, né? E quanto mais você elevar os seus pensamentos divinamente, você vai largando todo esse peso que os humanos foram criando durante eras e eras e eras, né? E hoje a hostilidade, a desarmonia, ela bate a porta aí, né? Então, quando deixamos algumas coisas de lado, nos elevamos a uma frequência mais alta, mais elevada, naturalmente as coisas começam a se encaixar de uma forma diferente, né? Então você que quer fazer um atendimento, quer melhorar a sua vida, fazer aula, estudar, está aí a oportunidade de você começar a refletir dentro de um caminho diferenciado, né? Vou deixar aqui o nosso WhatsApp para vocês, prefixo 11 9 5025 8364 9 5025 8364. Todo o programa, como eu falei para vocês, ele é gravado, e assim que a rádio transmite, ele fica disponível no YouTube, onde você pode estar assistindo, ouvindo, revendo, né? E também compartilhando para outras pessoas, para que outros possam ter acesso, né? Como hoje ensinei a respiração, passem para os outros, né? Deixe que as pessoas também caminhem um pouco, fala, olha, dê uma olhada aí, achei legal e tal, vamos ver o que você cria e tal. E é isso, né? Se a pessoa gostou, não gostou, não tem problema, pelo menos ela conheceu, né? Então é isso que a gente consegue fazer, ajudando as pessoas, favorecendo, indo levando isso adiante cada vez mais. E os resultados eles vão surgindo, porque a gente começa a criar um círculo, né, diferente de movimento, onde muitas pessoas começam a receber isso, né? E aí, mesmo que a pessoa não pratique, ela não faça nada, que ela não estude, ela está ouvindo, ela está participando disso, alguma coisa lá dentro está mudando, né? Está melhorando. E isso vai repercutir no financeiro dela, no bolso, no relacionamento, na família, enfim, benefícios virão, né? Sempre isso, quando você projeta, você proclama, quando você fala, coloca adiante palavras diferentes, né? Mesmo você coloca lá um vídeo para tocar, para ouvir e tal, e eu estou falando, então essas palavras estão sendo reverberadas, né? Então, quando isso é colocado adiante, é como a música, né? Músicas que favorecem e outras que não ajudam muita coisa, né? Então,
você está ali vibrando isso, trazendo um movimento e naturalmente isso começa a trazer resultados aí muito positivos, resultados aí maravilhosos. Faz um teste, experimenta, você vai ver aí o quanto isso é glorioso, né? O quanto é grande, o quanto nos favorece, né? Quero agradecer a todos aí pela atenção, por estarmos juntos, né? Espero que tenham gostado. Todos os dias aí estou trazendo para vocês com o maior carinho, um amor, uma atenção. É um conhecimento basicamente inédito porque poucas pessoas falam sobre isso, colocam esse movimento adiante e com a simplicidade que você vai ter resultados assim majestosos, pode ter certeza. Tá bom? Um excelente dia a todos, que Deus abençoe e muito obrigado por tudo. Muito obrigado e muito obrigado.